Olá, povo querido, graça e paz a todos, queridos irmãos. Queridos, eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Vou te mostrar aqui na Bíblia quem são os que estão firmes e os que não estão. Alguém vai dizer, pastor, eu estou firme com Deus. Tomara, mas vou dizer, será? A Bíblia não sou eu. A Bíblia vai mostrar quem está firme e quem não está. Queridos, ouça em nome de Jesus. Acredite você, essas pessoas em situação de rua em todo o Brasil, quase 80% delas se declaram crente. Acredite você, as pessoas que estão aprisionadas também em presídios pelo Brasil, 74% se declara crente também. Você tem uma noção? Só o estado do Ceará, só o estado do Ceará, 40% de todo o estado também se declara crente que estão presos. E eu vou lhe dizer, será que é por acaso? Ou que a Bíblia vai nos mostrar sobre isso, porque eu estou lhe alertando, porque alguém deve estar me ouvindo e dizendo, pastor, o que eu tenho a ver com isso? Queridos, acredite você, se nós não levarmos a sério a palavra de Deus, é isso que vai acontecer com qualquer um de nós, mais cedo ou mais tarde. Por isso, tome muito cuidado. Procure observar os preceitos da palavra de Deus. Não deixar se levar pelos outros, entristecer os outros, mas não entristecer a Deus de forma alguma. Porque os que estão hoje em situação de rua, aprisionados por todo o Brasil, um dia tiveram na mesma posição que eu e você hoje estamos, mas não levou a sério e hoje está pagando o preço. Por isso, nenhum de nós estamos isentos disso. Por isso devemos estar mais firmes do que nunca com Deus. Gálatas capítulo 5, versículo de número 1. Você vai descobrir se você está firme como você acha que está. Capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firme, e não se submetais de novo a julgo de escravidão. Uma recomendação para aqueles que são livres. Permaneceis, pois, firme. Olha, permanecer firme e não se submeter de novo a jogo de escravidão. Quando é que alguém está na presença de Deus sendo escravo e não percebe? A pessoa está na presença de Deus, acha que está firme e não está. Quando alguém está na presença de Deus e andando na vaidade, por exemplo, isso serve para o irmão, para a irmã, não importa. Se alguém está na presença de Deus e andando na vaidade, ora, a Bíblia condena a vaidade. Quer dizer que a pessoa não está firme, porque voltou a ser escrava da vaidade de novo. E a recomendação bíblica é permaneceis, pois, firme. Não se submetar de novo a julgo de escravidão. Então, se alguém está na presença de Deus e andando na vaidade dos pensamentos, como bem acha, como bem entende, quer dizer que não está firme, voltou a ser escravo da vaidade. Se alguém está na presença de Deus, usando o nome de Deus em vão, dando nome a falar, envolvido com escândalo, quer dizer que não está firme, porque voltou a ser escravo do escândalo. Se alguém está na presença de Deus e não obedece à palavra, quer dizer que não está firme, voltou a ser escravo da desobediência. Alguém está na presença de Deus, acredite você, queridos, envolvido com política, uma sujeiraiada danada. Está dando nome a falar, causando divisão, discórdia. Quer dizer que não está firme, porque voltou a ser escravo da divisão, ser escravo da discórdia. Alguém está na presença de Deus e não ama o próximo. Quer dizer que não está firme, porque voltou a ser escravo do ódio. Alguém está na presença de Deus, mas é infiel. Quer dizer que não está firme. Voltou a ser escravo da infidelidade. Alguém está na presença de Deus, mas anda no adultério. Quer dizer que não está firme. Voltou a ser escravo do adultério. Alguém está na presença de Deus e bebe. Quer dizer que não está firme. Voltou a ser escravo do vício. Muitos pregadores bebem e acham que é normal. Não estão firme. Voltou a ser escravo do vício. Alguém está na presença de Deus e andando na companhia de ímpios, como o povo do mundo anda. Quer dizer que não está firme, voltou a ser escravo das amizades mundanas.
Alguém está na presença de Deus e ouve música secular do mundo lá fora. Muitos crentes fazem hoje em dia. Quer dizer que não está firme, voltou a ser escravo dos prazeres do mundo, da luxúria do mundo, da luxúria carnal, voltou a ser escravo de novo. Alguém está na presença de Deus, mas congregando numa igreja que causa escândalo, dá o nome a falar, causa divisão, é um escândalo atrás do outro. Quer dizer que não está firme, voltou a ser escravo de preceito, de doutrina de homem, de costume de homem, porque o livro de Efésios, capítulo 5, versículo 7 e versículo 11, a Bíblia manda se afastar destes lugares, reprovar e não aprovar. Se você que me ouve congregue em algum desses lugares que dão o nome de Deus a falar, que causa escândalo, você não está firme, você está correndo o risco de cair, tropeçar mais cedo ou mais tarde. Não está firme, porque está sendo escravo de escândalo, está sendo escravo de discórdia, sendo escravo de dar um nome a falar. Quer dizer que não está firme. A pessoa está na presença de Deus, mas brigando dentro de casa. É uma pessoa mal temperada, mal temperado, briga, quebra o pau dentro de casa, uma ciumeira danada. Quer dizer que não está firme, é escravo do ciúme, escravo das brigas. Entre tantas outras coisas, queridos, que eu poderia mencionar aqui. Eu poderia mencionar inúmeros exemplos. E aí, à vista do que aqui mencionei, você faça uma reflexão. E você vai descobrir se você está firme como você achava que estava. A pessoa está na presença de Deus, mas não segura a língua. Quer dizer que não está firme. Voltou a ser escravo do falar demais. Porque tem gente que não segura a língua. Escravo muitas vezes da fofoca, escravo da picuinha. Pessoas que ficam em bolo, com picuinha, com fofoca, um ou outro. Não, tem que ser direto, preciso. Quem gostar, gostou. A pessoa está na presença de Deus envolvida com tanta coisa errada. Muitas vezes o filho não obedece o pai, a filha não obedece a mãe, é brigaiada danada, a família não se fala, na própria família, entre irmãos de sangue, e está na presença de Deus. Quer dizer que não está firme, porque não há união, se tornou escravo da discórdia, das brigas. Discórdia dentro de casa. Quantas pessoas estão assim hoje em dia e elas acham que está firme? E por que eu digo isso? Queridos, como eu falei no início, eu sou cada história de pessoas crentes por em situação de rua, pessoas que estão em presídio, você não consegue ter noção. Recentemente, uma irmã aqui na cidade de Limeira, em situação de rua, eu orava por ela com câncer deste tamanho assim do lado, em situação de rua, e ela me dizia o porquê que estava em situação de rua, batizada nas águas, na igreja batista, mas ela disse que deixou a igreja de lado, deixou a família, se enfiou em trabalho, se tornou escrava do trabalho. Perdeu o trabalho, perdeu a família, hoje está em situação de rua com câncer deste tamanho, assim do lado. Morrendo aos poucos em situação de rua. Se tornou escrava do trabalho, onde achou que estava firme e não estava. Muitas pessoas têm se tornado escravo do trabalho. O pregador, olhe para mim. O pregador que usa a Bíblia para pedir dinheiro, saber que ele não está firme, vou falar aqui, gosta quem gostar, seja Igreja Mundial, Igreja da Graça, Plenitude, Assembleia, não importa, pode ser a qual for universal, se usa a Bíblia para pedir, esses pregadores não estão bem com Deus, eles não estão firmes com Deus, porque 1 Coríntios capítulo 9, versículo 12, o apóstolo Paulo disse que ele tinha esse direito. Todavia não usarei desse direito para não ser obstáculo para o evangelho de Cristo. Ou seja, se alguém usa esse direito usando a Bíblia para pedir, embora a Bíblia nos dê esse direito, vai estar sendo um obstáculo para o evangelho. E quem é obstáculo para o evangelho não está ganhando alma, está matando alma. Quer dizer que não está firme, se tornou escravo da avareza. A Bíblia que mostra isso, senhoras e senhores, não sou eu. E adiante de tudo isso que mencionei aqui, você se pergunta se você está firme mesmo como você achava que estava. Porque há muitas pessoas que acham que estão firmes, mas não estão. Não estão mesmo. O irmão católico que anda adiante da imagem. Irmão, não se adora imagem, só se adora Jesus e mais ninguém. Quer dizer que também não está firme. Quer dizer que essas pessoas que andam adiante da imagem também, elas não estão firmes com Deus, estão sendo escravos da imagem. A Bíblia que mostra não sou eu. Eu poderia continuar mencionando exemplo aqui. Mas acredito que isso seja o bastante para você se perguntar se você está firme mesmo ou não. Não agrade a ninguém, entristeça as pessoas, mas agrade a Deus, mas não desagrade a Deus para agradar os outros, quem quer que seja.
tá bom? Que você faça uma reflexão e se pergunte se você está firme mesmo ou se não está precisando se cuidar um pouco mais, observar de uma forma diferente os preceitos da palavra de Deus. Se você está firme ou se você é escravo, tá? Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima no nome de Jesus.